Filmes, livros, lendas, não interessa o formato, as histórias de terror nos acompanham em diversos momentos da vida e nunca param de fazer sucesso. Mas por que será que somos fascinados pelo gênero do terror? No episódio de hoje, vamos discutir esse tema, apresentando nossas opiniões e vivências. Coisa Nossa é um quadro do podcast Verborragia. No episódio de hoje, existe fascínio no terror? Oi, pessoal, eu sou o Fabrício Fonseca E eu sou o João Heitor. e chegamos para mais um episódio do quadro Coisa Nossa do podcast Verborragia. Sim. No episódio de hoje a gente vai falar sobre algo que, assim, dentro da nossa relação a gente descobriu que a gente gosta muito, que é histórias de terror. A gente consome muita coisa, muita coisa. Talvez você ouça alguns miados, que são dos nossos 300 milhões de gatos, né, que a gente tem aqui em casa, mas gatos também estão na história do terror, então eles tinham que estar aqui com a gente nesse momento. Sim, sim. E já começando assim a falar sobre o tema, e aí uma coisa que o Fabrício falou, né, que é uma coisa do nosso relacionamento, porque realmente não era um gênero no geral assim que eu não consumia terror, o que não era a mesma coisa pra você, né? Você já consumia. Eu já consumia terror. Eu acho que eu ficava mais aterrorizado antes, mas aí eu não sei se é porque antes eu não tinha tanta experiência com terror e por isso eu ficava mais aterrorizado, ou se porque ver com alguém é diferente, assim. Sim. Sim, e aí eu não assistia, e aí eu lembro que a primeira vez que eu assisti, assim, e eu não posso nem dizer que eu assisti, porque foi a Annabelle que eu assisti, que eu me lembro. Não, a gente já foi primeiro Invocação do Mal 1. Não, mas assim, é antes de te conhecer. Ah, sim, entendi, entendi. A primeira experiência, na verdade mesmo, era com as lendas urbanas do programa do Gugu. Sim, a de todo nosso. Foi a abertura pra história de terror, né? Foi a abertura. E eu lembro assim, eu estava no ensino fundamental, eu não lembro qual série. E eu não assistia muito porque eu também tinha medo, totalmente, mas eu tinha amigos específicos assim que eles amavam, e que eles consumiam muito. Então, assim, você acha que o Lendas Urbanas foi a abertura dos portões para o terror para nós, enquanto população brasileira? Eu não sei enquanto população brasileira, mas para uma geração com certeza foi, né? E aí eu lembro que o negócio das lendas, eu acho, é porque elas estão muito próximas da gente, né? Então, pode existir uma loira do banheiro em qualquer escola. Pode existir um lobisomem em qualquer cidade. E aí eu lembro que o meu vodrasto, né? O até então marido da minha avó, ele contava muitas histórias de terror. E eu e meus primos, a gente sentava ao redor dele para ouvir essas lendas que ele tinha para contar. Então eu acho que as lendas têm essa aproximação que faz com a gente de puxar a gente para mais perto. Sim, e pensando no início, assim, porque ali na escola a gente entra em contato com o folclore brasileiro, as figuras do folclore, mas é uma versão mais enxugada, né? Uma versão não de tão, de quase nenhum terror, na verdade, né? E aí, quando a gente faz esse salto para as lendas urbanas, foi ali também. Eu também acho que ali foi da nossa geração, que a gente está muito próximo, né? Mas eu lembro que assim, foi uma febre, com certeza, mas eu não via tantas pessoas consumindo assim, no geral, sabe? O gênero do terror ali entre os meus amigos, né? Claro, e aí dali dentro da minha bolha. Tinha pessoas específicas que eram muito fãs, e eu lembro assim, dessas pessoas, mas aí eu não sei como é que era essa experiência para elas, né? Quando eu era criança, assim, eu lembro de que teve ocasiões em que eu assisti filmes de terror, mas era muito traumático pra mim. Então, por exemplo, assim, às vezes eu estava acordado de noite e com acesso à televisão. E aí eu ia assistir, aí do nada tava passando um filme de terror, eu via partes, e aí depois eu ficava muito tempo assustado com isso, e eu não consumia mais nada por um tempo. Então não foi uma coisa que eu assisti, fiquei fascinado logo de cara e continuei assistindo, não. Eu lembro que a minha aproximação de verdade, assim, com história de terror, filme de terror, ela passa a ser muito assim, ali do fim de ser jovem adulto pra ser um adulto mesmo, e eu fui atrás das coisas, mas Uns 24 anos. é, Sim. Aí, assim, voltando para minha história, assim, teve ali o Lendas Urbanas, mas aí eu era muito criança, estava ali no ensino fundamental. E depois eu vim e assisti o Annabelle, mas não foi o 1, foi o 2.
Se eu não me engano, que é um que eles estão ali numa meio que uma fazenda, é o É, 2. Tem isso. mais de uma Tem 3 Annabelles? Tem três Annabelles, eu acho. Eu não consigo lembrar agora qual que é a sequência de cada um, mas tem um que eles estão na Que eles fazenda. estão na fazenda. Aí foi aquele ali. Mas é igual você falou, eu assistia trocando o canal, assim. Então eu ficava assistindo pedaços. Hum. E eu lembro que eu tava sozinha em casa. Então, assim, foi um terror, bastante terror pra mim. E é igual você falou, assim, aí de noite ia dormir, vinha todas aquelas cenas, muito medo, aí dormia coberto, num calor de 1 milhão de graus, suando horrores, mas só assim Pra gente para consumir. conseguir dormir, consumir. E aí aí acho que foi, depois disso, foi a pausa assim mais definitiva. Eu nunca mais fui, voltei pro terrorão. Só depois quando a gente começou a se conhecer, né? Uhum. É, não foi exatamente no início do nosso relacionamento, ali nos primeiros meses, mas não sei se foi lá pra março ou abril, a gente do nada decidiu que a gente ia assistir a franquia de Invocação do Mal. E aí, desde o primeiro filme, era muito divertido pra gente assistir e se assustar. O divertido era exatamente se assustar. Mas a gente também se pegava em meio às outras reações que tinham ali, né? Tinha o casal, era muito lindo, tinha uma relação familiar ali, de uma forma muito bem apresentada. Sim, e aí falando da franquia de Invocação do Mal, né? Nunca era um terror sem respiro, né? Porque essas cenas do casal, da família, deles fazendo a investigação ali, eram uns respiros, assim, né? Uhum. E aí realmente, a gente tinha os momentos de sustos. Não lembro qual filme, mas eu lembro que teve um filme assim específico que a gente deu uns bons gritos, né? De medo, mas tinha esses respiros. E aí, desde então, a gente começou a consumir bastante. E aí, assim, eu fico me perguntando, né, de onde é que vem esse fascínio pelo terror, né? Pelo sentir o medo e outras emoções no geral que o terror, o gênero de terror traz pra gente. O que que você acha? Eu acho que, meu Deus, a nossa Alexa começou sozinha aqui do nada. A nossa Alexa é macho. A gente chama ela de Echo pra poder não ter choque com outra Alexa. Mas ele conversou sozinho aqui agora, eu fiquei um pouco de medo. Sim. Mas, enfim, eu acho que existe uma coisa que nos fascina, que é a superação daquele medo ali, a superação daquilo que pode acontecer. Não só isso, com certeza existem várias outras coisas, mas a maioria dos filmes de terror, pelo menos que a gente assiste, e assim, a gente consome filmes de terror de mainstream. Então a gente assiste filmes de terror que tá no grande público, né? Eu já assisti alguns filmes de terror de gore, de umas coisas muito feias, pesadas, só que não é o tipo de filme que eu fico caçando pra ver depois. Sempre, tipo assim, eu quero ver desse tema. É muito de uma curiosidade que surge porque amigos ou alguém indicou, mas assim, eu acho que a gente vê muito essas histórias de superação do grande mal e do grande medo, e é uma coisa boa também. E assim, sendo bem básico, acho que tem outros temas ali que nos puxam, mas eu acho que quando eu penso em primeiro, isso chama a minha atenção. Sim, o que eu penso é nessa busca mesmo por sentir coisas, assim, desde a infância, na adolescência, na vida adulta e tudo mais, a gente quer sentir, a gente quer ter essas reações, e os sentimentos são essas reações corporais, e no filme de terror, na história de terror e tudo mais, é um ambiente controlado para sentir emoções, né? E assim, aí vem o medo, né? Vem o susto, mas tem a agonia, que aí eu não sei como é que você vai nomear a minha agonia. Tem a agonia, tem essa esperança mesmo, tem essa torcida pelos mocinhos ali vencerem a entidade do mal e tudo mais. E aí, no fim, a gente, na maioria, né, nesses filmes de franquia, a gente vê que o mal não foi totalmente destruído, e aí ele vai voltar, e aí vem curiosidade, vem não sei o quê. Enfim, então eu acho também que é uma busca por sentir emoções. Coisas que eu acho que é natural e é muito saudável de se fazer, né? Eu não vejo um problema, contanto que essas histórias elas não trabalhem a naturalização do mal. Então, todas as histórias que a gente vê, o mal ele é um problema, né? Ele é algo a ser resolvido. Agora, quando esse mal
E esse mal, eu acho que muito mais se for, tipo assim, serial killers e coisa e tal, do que fantasmas e entidades, quando ela é naturalizado. Quando a maldade ela é naturalizada, ela pode vir a ser um problema, mas eu entendo isso. E assim, mas eu sinto que os filmes, séries, assim, coisas que a gente assiste, elas são muito mais fáceis de digerir, por exemplo, do que, por exemplo, livros e histórias, né? A primeira história de terror, assim, que eu fui ler, que eu me lembro, pelo menos, foi Joyland, do Stephen King. E não é uma história de tanto terror, não é uma história, assim, tão assustadora, mas existem momentos que criam um clima, né? E assim, se você tá assistindo um filme e rola um momento de medo, você pode... Ah, meu Deus, uma pessoa engasgou consigo mesmo aqui agora. Tô com medo das reações que estão acontecendo aqui nessa casa. Quando você vai assistir um filme, alguma coisa assim, você pode pausar, se você não estiver no cinema, né? Você pode virar a cara, você pode agarrar quem tá do lado. Agora, quando você tá lendo o livro, cria-se um clima enquanto isso. E aí, eu acho que hoje eu declaro livros muito mais assustadores do que filme, né? Ele cria um clima assim. Sim, e eu acho que é muito mais fácil para a gente abandonar a mídia digital do que abandonar a mídia física, né? Então, eu acho que é muito mais fácil abandonar o filme, a série, o vídeo, o que for, do que abandonar o livro, porque o próprio livro também, ao criar essa atmosfera de terror, eu acho que ele também cria uma atmosfera de curiosidade, de tipo, e aí, vai acontecer o quê? Eu lembro, assim, que eu já li alguma coisa de terror, e eu lembro que eu fiquei bem apavorada também, mas eu não me lembro o quê. A última coisa de terror que eu li, tipo assim, atualmente eu tô lendo It, a Coisa, do Stephen King. Aliás, eu tô fascinado por essa história, a gente Uhum. assistiu algumas coisas, né? Sim. Eu não paro de falar sobre isso, mas antes disso, eu li um conto de terror que se chama Essa Festa Virou Slasher, da Marina Feijó. É um conto nacional. E assim, o que que acontece? Tem momentos de muita angústia, tem uma perseguição ali, e aí não dá pra virar a cabeça, não dá pra você fechar os olhos e, sei lá, escutar o que tá acontecendo. Eu tinha que ler pra poder saber até onde iria. Eu tinha que ler pra poder saber se aquelas pessoas iriam se livrar daquele assassino. Então, é um clima, assim, uma coisa que é montada na gente. E assim, sabe quando a gente tá muito triste? Ou então quando a gente acorda de mau humor, que a gente fala que acordou com o pé virado e tudo mais. Aí todo o resto do dia, ele parece que tá com um clima ruim. Tudo parece que tá muito chato. Então acontece que acho que o livro faz isso. Ele cria um clima e aí todo, sei lá, tô na minha casa sozinho e aí cria um clima de terror. Alguma coisa vai acontecer aqui. Sim. E aí é aquilo da gente usar as mídias como uma fuga da realidade. E que nem sempre é uma coisa ruim, né? É. E assim, tanto que a nossa primeira pergunta que eu tinha separado aqui é divertido sentir medo? Eu acho que sim, quando é esse medo controlado, como você É, falou. de ambiente controlado, e com muitas aspas também, né? Sei É. lá. Porque, tipo assim, eu acho que, tipo assim, tudo bem se eu fosse numa casa do terror, onde a gente sabe que a gente vai levar susto, então a gente tá preparado pra isso. Na verdade, a gente até espera. Se não for tão assustador, a gente até se frustra. Aconteceu isso em alguns dos filmes da franquia de Invocação do Mal. É, A gente ficou um pouco chateado que não tinha susto. A gente tava sim. esperando sentir susto. Então, eu acho que em determinados momentos sentir medo é assim, mas do nada você sentir medo. Tipo assim, você tá andando sozinho na rua. Meu Deus, já pensou se alguém tá escutando no fone esse episódio sozinho andando na rua? Mas você tá sozinho andando na rua e, sei lá, aproxima dois caras numa moto. Não é legal sentir esse medo. Não. Não é legal sentir esse medo que você não tá preparado e que você sabe que não pode escapar dele. É, e que não é controlado. Você não sabe ali, não dá pra sair dele, né? Aí eu não acho que é. Obviamente é medo, mas também vai evolui ali pro pânico e etc, né? Exatamente. É muito. Eu acho que todos os sentimentos. É essa questão, né? A gente quer controlar todos os sentimentos. Se a gente Sim, pudesse controlar todos os sentimentos, seriam muito bons. E o medo nos dá isso, né? Tem outros gêneros também que nos causam isso, então tem drama, tem humor, são muito controlados também. Mas eu acho que o medo, ele é muito intenso, ele vem de forma muito intensa. sim. E quando a gente busca essa mídia, de certa forma, a gente quer sentir isso, né? E quando a gente está em outras situações, a gente não quer sentir medo. Eu não quero sentir medo dentro de casa, eu não quero sentir medo na rua, né? Então, eu acho que também tem essa questão do desejo pela busca, né? Uhum. É, aliás, tocando no assunto assim,
tem aparecido muito para mim em atendimento pessoas que estão lidando com medo, né? E aí lidar com esse medo na vida real das questões que focam nesse medo para as pessoas é muito mais difícil, né? Então, por exemplo, assim, eu já atendi no passado criança tipo assim, tenho medo que o meu pai e a minha mãe morram. E aí quando a gente investiga, é porque tá assistindo muito daqueles jornais sensacionalistas. Então a gente fala, não deixa a criança assistir mais essas coisas e a gente consegue lidar com medo, aquilo que desperta o medo acaba. Mas quando a pessoa tem medos sobre coisas muito naturais da vida, sei lá, a pessoa tem medo de tempestades, É, tem medo de causas naturais, assim, como lidar com esses medos, né? ou medos muito abrangentes, assim, ai, tenho medo de não conseguir trazer o alimento para a mesa da minha família. Nossa, isso também é triste. É, Dá medo e também é muito triste. é, Então, eu acho que é divertido sim sentir medo, contanto que a gente possa escolher esse medo. Essa é a grande questão, né? eu acho que no geral também, assim, né? Quando a gente pode escolher, ou quando a gente está sentindo aquela emoção diante de uma escolha que a gente fez, por mais que a gente não controle essa emoção, mas a gente escolheu estar ali, tentando aquela vaga de emprego nova para sair do antigo trabalho que a gente não está mais tão feliz. Então, é uma emoção boa, é uma emoção para ser sentida, né? É a mesma coisa com o medo, eu também acho. E é muito legal. E aí que você tinha até falado sobre o respiro. Eu acho que também, às vezes, a gente fica. Existe coisas e coisas. Por exemplo, assim, voltando a falar de It, apesar que eu já falei com o João que eu quero fazer um episódio só focado em It, Sim. porque foi uma coisa que dominou a gente agora, depois que acabou Stranger Things, e aí a gente foi consumir muito coisas de It. E a gente teve essa questão no primeiro filme de It, é porque ele não dá respiro. É tipo, é susto atrás de susto, é medo atrás de medo, é situações atrás de situações, o que não necessariamente é um problema, mas existia momentos que a gente precisava pausar para respirar. A gente tinha que selecionar ter aquele respiro, assim. Sim. Principalmente eu que sou Gen Z, né? Então, assim, eu preciso. Não dá pra consumir o filme inteiro de uma vez, assim, não. É, é, E assim, é uma coisa que às vezes eu reclamo que você faça, que você às vezes precisa pausar, mas eu sinto que eu precisava naturalizar mais isso, porque eu fico muito naquela intensidade, assim, bora assistir toda assim. É quase 2 horas de filme, eu vou quase 2 horas intensas, sentindo medo, sentindo intensamente aquilo lá, e aí depois do nada. Meio que a gente viveu uma overdose sentimental. E depois é estranho. Então, eu acho que é um problema também que às vezes pode causar uma crise de ansiedade. Isso me fez lembrar de um fato que aconteceu no ano retrasado. É, eu faço parte do clube do cinema aqui da nossa região. Então, quando chega no meu aniversário, eu ganho um ingresso pro cinema. E aí, eu ganhei o ingresso pro cinema. E o único filme que estava disponível na hora que eu estava disponível era Terrifier. Não sei se é o 3 ou o 4. Acho que é o 4. Esse filme saiu, né? Vocês vão saber. Se eu tiver errado, vocês vão comentar aí. E é esse que era um especial de Natal. E ele é um filme de gore, mas ele é um filme também de serial killer. E chegava momentos que eu sentia o meu peito. Ai, meu Deus do céu, peraí, gente. Me engasguei comigo mesmo. É, eu sentia o meu coração acelerado que batia no peito. Então aquilo causou em mim uma crise de ansiedade. Então não tinha pausa. Então foi mais de 1 hora de filme, assim, intensa, e as coisas acontecendo, e assim, a gente tendo esperança de que ia se resolver. E dando um meio spoiler, assim, as coisas não se resolvem, então não tinha nem esse respiro final. E eu lembro que eu saí e fui embora, e eu fiquei ainda com esse sentimento de ansiedade por um tempinho. Porque foi despertado em mim, não tinha respiro, e o filme causava isso na gente. E o mesmo fato que em mim foi um incômodo, eu sei que para algumas pessoas é uma coisa boa, ficar com aquela coisa ressoando ali, né? Sim, e aí, conforme você foi falando, eu fui pensando o quanto pessoas elas buscam emoções diferentes e aí dá pra sentir emoções diferentes. Eu tô entendendo que nesse filme aí, que eu não me lembro mais o nome, qual que é? Terrifier. Tem uma coisa também do nojo, né? Dessa agonia. Não, mas assim, é uma agonia, porque às vezes a gente sente o filme de terror e a gente sente agonia porque a gente sente que o medo tá pra chegar. Ou então a gente sente medo e fala assim, ai meu Deus, que agonia desse medo. E aí, nesses filmes que são gore, eles mostram coisas que exatamente é pra causar um sentimento além do medo, De né? nojo, né? Então aí aparece ossos expostos,
nesse filme do Terrifier tinha cenas de assassinato muito explícitas, não era só morrer, né? Por exemplo, assim, quem assiste Pânico tem a facada, a pessoa morreu, pronto, não, nem mostra nem a ferida. Mas nesse filme do Terrifier mostrava, onde cortava, mostrava o pedaço de carne cortado. Então era uma outra situação de agonia. Sim, e é uma coisa que pra mim eu tô 100% fora. Um beijo pra vocês, fiquem aí. Eu não quero essa. E é isso, né, da gente poder selecionar e escolher mesmo Uhum. quais sentimentos a gente quer sentir diante da mídia, assim. É. E assim, a gente vai para a segunda pergunta agora, que eu acho legal também. Ela parece com o título da gente, mas existe magia no terror? E quando eu selecionei essa pergunta, foi porque o terror nos dá a possibilidade para sentir que existe magia, né? Para sentir que ele nos encanta também, que nos prende. O que que você acha? Eu acho que sim, eu acho que prende, eu acho que até hoje o terror ele continua despertando aí esses sentimentos, essas emoções em muitas pessoas. A gente tem os fãs aí dessas franquias que eu posso estar enganado, mas eu não sei de nenhuma franquia que está começando agora para essas pessoas, para ter fãs, né, e querer acompanhar, mas a gente está vendo franquias sendo finalizadas, e aí a gente está vendo os fãs dessas franquias indo assistir, consumir, franquias que ficaram aí em ativa 10, 15, 20 anos, né? Então eu acho que existe sim magia no terror, mas eu fico pensando assim, em outras possibilidades, né? Levando a magia para o outro lugar da magia mesmo, assim. Enfim, você acha que o fantasma, o ghost, o que for, tá meio saturado? Eu acho que tá saturado, pode estar saturado a forma como as pessoas contam, né? Igual, por exemplo, assim, a gente tem It, que já é consolidado, e a gente tem a coisa, né? Que é na figura do Pennywise e tudo mais. Então, aquela coisa, ela tem uma imagem do que ser. E aí a gente chega, por exemplo, em Stranger Things, né? Que é algo que a gente consumiu recentemente também, a gente gostou até certo ponto. Mas, por Mas, não, exemplo, mas ele não é terror, ele é suspense, né? Não. mas ele tem uma coisinha ali assustadora também. Eu quero focar nessa parte do vilão. Que, por exemplo, assim, tinha um vilão cósmico que era muito legal. E aí eles decidem dar a cara a um vilão. Então, o Vecna, ele surge para que o vilão tenha uma cara. Então, necessariamente, eu acho que o problema dos vilões tem sido buscar dar uma cara a eles, né? Não acho que precisa sempre dar, não. Eu acho que o que tem saturado é essa coisa. O que é meio capitalista também, sempre tem que dar uma cara para vender boneco depois e tudo Ai, mais. verdade. Porque se a gente pensa em invocação do mal, o mal ele estava em objetos, né? Tava ali na boneca, tava no espelho, tava no, enfim, na casa. Sempre tinha uma figura para aquilo estar preso. Então, por exemplo, assim, quando rola filme de possessão, eu acho muito legal filme de possessão, porque nunca é uma figura fixa, sempre pode ser fixada em alguma pessoa. A gente assistiu A Morte do Demônio, você lembra? A Morte do Demônio, que é aquele que tinha Na a mãe cobra? das filhas. Não, qual cobra? Não sei. Não lembro da cobra. Mas tinha a tia vai visitar a mãe, tem as filhas, e aí um dos filhos. Tinha as filhas, não. Tinha as duas filhas e um filho. E aí o filho entra numa cova debaixo do prédio e tem umas coisas lá que uns padres prenderam. Sim, mas aí eu parei de assistir esse. Eu não assisti até o Ah, fim. esse tem um pouco de gore. E aí, tipo assim, essa também é uma franquia muito consolidada, ela já é bem antiga também. E ela rola essas coisas assim de possessão, que eu também acho legal. E a possessão, ela, quando ela não se fixa numa coisa. Nossa, aqui, cortando o assunto do nada, eu lembrei que esses tempos atrás também eu assisti Atividade Paranormal. Que é também, rola uma possessão, rola um mal ali que ele não tem cara. Então, tipo assim, eu acho que a gente precisa dar uma pausa nas coisas que tem cara. A gente Uhum. precisa de coisas diferentes, assim. E não tô falando assim, bora parar de fazer boneco, não. Só pudesse também ir embora todos os bonecos. Vamos. Mas é assim, eu acho que quando a gente coloca uma cara fixa em um terror, a gente precisa ter uma história fixa e um desenvolvimento físico e habilidades que condizem com aquilo ali, né? E aí, usando do Vecna, né? Meio que a habilidade do Vecna e as possibilidades que o Vecna tinha ao longo das temporadas de Stranger Things, ele foi mudando.
Uhum. Então, traz uma decepção, assim. E aí, quando a gente pensa em possessão, por exemplo, se um espírito entra no meu corpo que me possui, que eu não estou dando abertura para nada disso acontecer, aleluia, arrepiei. Ele vai ter as limitações do meu corpo e das forças ali da entidade. Mas se ele está com você, aí ele vai ter outras possibilidades, porque o seu corpo tem outras possibilidades. Então, eu concordo com você, assim. Eu também acho que existe sim magia no terror. É, os fãs estão aí provando isso, os novos fãs, né? Eu que me tornei, passei a consumir agora, me tornei fã agora, tá aí provando isso. Mas realmente a gente precisa pensar em como está sendo produzido e está sendo consumido. E eu, por exemplo, uma coisa que eu queria ver mais filmes de terror, provavelmente deve existir, mas não chegou até mim, é de mais figuras mitológicas. Eu sei que recentemente fizeram de sereia, mas, por exemplo, assim, eu queria um filme de terror sobre bruxa, mas, tipo assim, e se a bruxa pega essas pessoas e joga num lugar e pode fazer um rolê meio assim, it a coisa de consumir o medo dessas pessoas, mas utilizando a magia dela pra chegar nesse lugar, porque assim, a gente viveu uma realidade em que a gente viveu, não, glória a Deus. Tem muita glória a Deus. Mas existiram mulheres que foram queimadas porque as pessoas tinham tanto medo delas que era melhor matar elas e queimar do que deixar elas soltas aí porque elas tinham tanto medo. Então, e se a gente desse voz a alguns desses medos também? Se existisse uma bruxa, o que ela ia estar fazendo? Ela só ia estar distante na casa dela fazendo magiazinha? Eu acho que não, porque se eu fosse bruxa e eu pudesse botar a louca aí, eu ia querer botar em todo lugar, né? Sim. Então, hoje, o seu desejo pelo terror, enfim, se a gente fosse pensar numa coisa mais específica e objetiva, é uma bruxaria. É uma bruxaria e eu também quero ver mais coisas de terror cósmico, assim, um mal exterior, porque eu acho que também estar fora é algo que nos causa medo, aquilo que a gente não conhece. Sim, eu quero aquilo que a gente conversou, eu quero alguma coisa assim de voltar para os objetos, sabe? Assim, sei lá, um quadro, uma coisa eu queria voltar a consumir, mas eu sei que isso tem muito, então a gente só tem que procurar. Então esse vai estar mais geralzão. Mas eu acho que uma coisa que eu não lembro de ter consumido, que eu gostaria de consumir, é gênio da lâmpada do mal. Né? Cadê? Um gênio da lâmpada aí do mal, sei lá, que possui a pessoa que esfrega a lâmpada, que faz maldades. Não me recordo aí de ter visto nada desses tipos. Então, e essa é a questão, né? Existe sim magia no terror, porque o terror nos dá possibilidade para outras coisas. Eu não assisti, sei que muita gente criticou, mas, por exemplo, recentemente, não tão recentemente, mas fizeram um filme de terror do Ursinho Pooh. Então, assim, eu acho que sempre que abrem a patente de alguma coisa, alguém vai fazer um filme de terror focado naquilo. Então, eu acho que existe essa magia no terror de sempre se abrir as possibilidades, né? Todos os gêneros, na verdade, elas têm essa possibilidade, mas nem todos se arriscam a fazer isso. E quem cria terror, às vezes, tem coragem de fazer isso. Tem um conto que, assim, pelo menos na minha bolha, ele é muito conhecido. Eu não cheguei a ler ele ainda, mas pretendo. Que ele é um terror que ele se chama Pai Nosso e é uma coisa focada na religião. E eu sei que a gente já teve filme focado na religião, mas eu acho que poderia ter mais. E não só na religião cristã, não só nas religiões ativas agora, mas nas religiões antigas também, nas mitologias e crenças de outrora. Nossa, falei bonito, né? Falou super bonito. Porque eu lembro que quando eu assisti a série The Magicians, que é uma série focada em magos na universidade, rolava um terrorzinho assim do pessoal que acreditava numa santa. E no final, essa santa era um deus assassino. Então, assim, quero ver mais coisas assim também, sabe? Eu quero pensar em novos males controlados. Ai, por favor. Então, né, engajando para o final do nosso episódio de hoje. Deixa aí a sua mensagem, Fabrício, sobre terror, sobre o que a gente começou hoje. A minha mensagem pro terror é o seguinte, eu indico a todos consumirem terror. E lembrando que existem diferentes pontos do terror. Se você quer fazer a introdução ao terror, você pode começar de outros lugares. Existem terror para criança, por exemplo, né? A gente tem aquele filme da Casa Assombrada, a gente tem Frank Winnie. A casa Então, de cera, que é tranquilo, né? tranquilo. Então, você pode começar de lugar. Você não precisa dar um salto para os grandes filmes de terror. Mas se você também não quiser, tá tudo bem. Vão ter outras emoções controladas para você em outros lugares, assim. Mas
Sinceramente, sendo bem sincero, eu acho que é bom a gente sempre testar novos gêneros também. Porque se a gente só se prende em um tipo de sentimento, a gente não aprende a lidar com os outros também, né? E é isso, bora, se você conseguir, se você estiver disposto a se abrir pro terror, bora conhecer. Acho que existe sim fascínio no terror e em um momento ou outro a gente se descobre nele. Sim, e a mensagem que eu quero deixar é: tudo bem precisar respirar, tudo bem precisar de respiros, tudo bem precisar pausar o filme ou o que for por 5 minutos, por 5 dias, por 5 meses, talvez, né? E tudo bem abandonar também, assim, né? Eu acho que a gente não pode cair na obrigação do, eu preciso consumir isso porque tá todo mundo consumindo, ou enfim, porque comecei isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer de uma forma mais consciente essa separação entre obrigação e o lazer não precisa ser obrigatório, né? Não é porque a gente começou uma coisa que a gente precisa terminar ela. E é aquele ponto assim, o lazer ele precisa ser obrigatório no ponto em que todos precisamos ter lazer, mas aquilo que você escolhe pelo lazer não precisa ser a obrigação de você iniciar, terminar, não. Você Tem que pode ser mudar. divertido e que dure enquanto for divertido. Isso. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por todo mundo que vem nos acompanhando. Envie o seu comentário, sugestões ou histórias para o podeverborragia@gmail.com. Vamos amar ler a sua história, reagir e te ver aqui também junto conosco. É isso, muito obrigado, pessoal, e tchau, tchau. Tchau, tchau.